essa nossa compreensão da verdade da Escritura. E essa carta que João escreve, meus irmãos, ela é muito oportuna para a nossa meditação aqui hoje. Eu quero convidar você a ficar com ela aberta aí, para que nós possamos discorrer a respeito da palavra de Deus. Eu vou ler, meus irmãos, na NVT. Ela é uma tradução, ela é um pouco mais simples nas palavras, né, mais próximas do nosso português atual. Se diferir um pouquinho da sua, não se preocupe, é o mesmo sentido, tá? É só uma linguagem mais próxima do nosso português aí, depois dos anos 2000. Achou aí? Segunda carta de João, amém? Não, ainda não achou? Mas se você não achou, pode ficar depois sentar, procurar, vai dar tempo para você achar. Diz assim a palavra de Deus: eu, o presbítero ou ancião, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em nós, estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Grave essas palavras, verdade e amor. Fiquei muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, como o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar em sua casa, nem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das obras malignas. Tenho muito mais a lhes dizer, mas não quero fazer um papel e tinta, pois espero visitá-los em breve, conversar com vocês pessoalmente. Então nossa alegria será completa. Saudações dos filhos da sua irmã escolhida. Amém? Tome seu assento, meu irmão, que o tempo voa. Quando eu larguei o microfone aqui, já era 8h20, eu disse: Deus, misericórdia. Mas, meus queridos, a palavra de Deus, ela é direção para as nossas vidas. Você crê nisso? A palavra de Deus nos dá um norte, nos dá um prumo. E na vida cristã, meus irmãos, nós muitas das vezes nos acostumamos ao culto, ao templo, aos dias de culto, às pessoas que fazem parte do culto, quem toca, quem dirige, quem canta, quem prega, e a gente pode se apegar a esses elementos e perder a essência do que é esse cristianismo, meus irmãos, que não é uma coisa que começou ontem, mas é muito anterior a nós, tem milhares de anos de história. E o João, o apóstolo, eu creio que João é o autor dessa carta, né? Ele direciona a uma igreja. Ele vai destacar um ponto aqui, meus irmãos, que é central para toda igreja. Toda igreja, seja Assembleia de Deus, seja presbiteriana, seja batista, seja onde for, é essencial para todos aqueles que dizem ser igreja: amor e verdade. Por isso que eu pedi para você gravar essas palavras, que elas são repetidas aqui, são trocadas. João faz uma espécie de poesia com as palavras. Mas o que nós podemos entender, irmãos, é que a família de Deus, ela é caracterizada. A igreja é a família de Deus, amém? Você já entende isso? Você crê nisso? Jesus Cristo morreu para comprar para si, para trazer para si filhos. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos filhos por adoção. Eu não sou da mesma natureza que Deus, eu tenho carne, eu sou ser humano, mas por adoção, através de Cristo Jesus, agora nós somos filhos de Deus. Amém? Tem que entender isso, senão o restante não faz sentido. E sendo filho de Deus, nós somos família de Deus. E somos família de Deus, meus irmãos, nós somos filhos e filhas. E filhos e filhas de Deus representam o seu Pai. Então nós, como família de Deus, representamos a Ele. E a característica principal nossa, meus irmãos, está na demonstração de amor altruísta e humilde, semelhante ao de Jesus Cristo.
Eu já falei aqui sobre amor, que é a nossa palavra no português, eu já perdi o sentido. Hoje a gente ama o cachorro, hoje a gente ama, sei lá, macarronada, a gente ama chocolate, o camarada ama a amante, e ama a esposa, e ama os filhos, não faz sentido isso. A palavra amor perdeu o significado. Por isso que aqui, quando eu destaco, meus irmãos, eu falo do amor altruísta e do amor humilde. Porque Jesus Cristo nos ensinou isso. Se você abrir o evangelho desse mesmo apóstolo aqui, João 13,35, Jesus fala, olha só, nisto todos conhecerão que são vocês os meus discípulos. O que caracteriza a igreja, meus irmãos? A quantidade de pessoas? Não necessariamente. A quantidade de sinais extraordinários? Não necessariamente. A quantidade de arrecadação que se faz? Não necessariamente. Que faz nós sermos discípulos? Estou lendo Bíblia, João 13,35. Se vos amardes uns aos outros. Essa é a característica central da igreja. Eu falo, meus irmãos, que essa é a assinatura daqueles que se dizem fazer parte, que são membros de uma igreja local. O amor mútuo, o amor de um para com os outros. Esse amor, meus irmãos, que nos faz ser igreja de verdade. Esse amor que nos faz nos unir aqui e sermos abençoados e abençoadores. Porque nós nos reunimos por motivos, meus irmãos, egoístas. Muitas vezes podemos até vir, mas a principal razão é pelo amor que nós recebemos através de Cristo Jesus. Eu falei aqui de amor o quê? Altruísta, falei? E depois eu falei de amor humilde. E essas duas características, tem várias, né? Mas o tempo voa. Mas eu queria destacar essas duas aqui para a gente hoje, que são características, meus irmãos, de como nós devemos viver a vida cristã. Porque eu acabei de ler aqui essa carta que João escreve. Ele está escrevendo, meus irmãos, como presbítero, como ancião, né? Ele escreve a uma igreja, e aqui é interessante que ele escreve a senhora, e a palavra aqui, ela pode trazer um certo... uma confusão para a gente, uma distorção. Eu fico pensando, que senhora é essa que João está escrevendo? Que filhos são esses? Mas é interessante, se você olhar ali a palavra no grego, eu fui olhar isso para você não precisar olhar, quando você olha ali é Kyrio. E Kyrio aqui, meus irmãos, ou Kyria, dependendo da ramificação, ela é senhora, porém os romanos e gregos, mais à frente, eles iriam usar isso para se referir à igreja. Então, o presbítero João, o ancião, ele está escrevendo à igreja escolhida e aos seus filhos, que são o que, meus irmãos? Os membros, os crentes. Ele escreve a eles e ele quer destacar uma coisa: que o amor e a verdade devem permanecer em nós para sempre. Meus irmãos, nós não temos escolha. Você sabe o que é isso aqui? Você é crente? Eu sou, amém. Eu creio em Jesus. Se você é crente, você é cristão, você não tem escolha. Você tem que amar e você tem que viver na verdade. Não tem, meus irmãos, momento para amar. Não tem pessoas para amar. Você vive no amor e na verdade. Aquele que diz que crê em Cristo, que é filho de Deus, que é a expressão do próprio Cristo, ele tem que viver, meus irmãos. Não é falar a verdade em momentos específicos, é viver na verdade. Isso é um modelo de vida, meus queridos. Isso aqui é uma nova natureza. E quando João está escrevendo, ele está querendo resgatar a memória isso deles. Ele está dizendo aqui, eu li com vocês lá no versículo 5, eu não estou trazendo um mandamento novo para vocês. Eu não estou explicando nada novo. Nessa noite eu não estou explicando nada novo para nós, meus irmãos. É coisa que a gente sabe, de muito tempo, que nós devemos amar uns aos outros. E esse amor, primeiro, ele é amor altruísta. Eu quero começar de fora, depois a gente vem aqui para dentro. Amor altruísta, mesmo, não é a palavra aqui, claro que a gente tem que entender o significado dela. Esse amor altruísta, altruísmo é aquele amor pelo próximo, é isso, resumidamente. Se você pegar o dicionário, tem conceitos filosóficos, mas não nos cabe aqui. Mas resumidamente, altruísmo é isso, é essa preocupação, essa atenção para com o próximo.
E esse tipo de amor é muito interessante, meus irmãos, que muitas das vezes a gente cai assim em algumas armadilhas ideológicas e a gente acha que evangelismo é uma ação de um dia, de um horário marcado. Quem nunca participou? Bom, alguém pode não ter participado, né? Mas eu já. Vamos fazer evangelismo. Sábado, 14h, e tal rua, e tal rua, e tal rua, e vai todo mundo lá, mas é somente aquele sábado, 14h. Meus irmãos, evangelizar é viver o que Jesus Cristo nos falou para viver. Não é o que Ele falou para nós, pelo menos eu li na Bíblia. Se Ele olharem as boas obras de vocês, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. É através do que nós vivemos, meus irmãos, que nós temos a maior pregação. Então o amor altruísta, ele é instrumento evangelístico. Sabe por que eu estava meditando isso aqui, meus irmãos? Muitas das vezes nós frequentamos a igreja, fazemos parte do departamento, nós ficamos religiosos mesmo. Está na moda dizer isso hoje, né? Mas deixa eu pegar essa palavra meio batida mesmo. Nós nos tornamos religiosos, mas nós perdemos a essência e nós esquecemos do amor. Nós podemos frequentar essa igreja aqui, meus queridos, por 40 anos talvez, e em 40 anos nós vamos ter as mesmas pessoas, o mesmo modo de agir, o mesmo modo de se aglomerar, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de ser. Porque muitas das vezes nós perdemos o amor que é altruísta. Nós, meus irmãos, nós não queremos abrir mão de nós mesmos. E glória a Deus, porque Deus já foi falando com a gente aqui, de se esvaziar, de abrir mão do eu, do ego, de si, para que assim Cristo possa resplandecer. Meus irmãos, a igreja precisa amar, para que assim o nosso testemunho alcance as pessoas. Amém? Amém. Primeiro ponto. Depois, o amor, meus irmãos, ele tem que ser também um amor humilde. Humilde, Rodrigo, humilde. O amor humilde, ele tem interesse genuíno, meus irmãos, verdadeiro, em crescimento e prestação de contas. Amor humilde, meus irmãos, é o que nos reúne aqui. Que a gente vem no culto, que a gente crê que aqui, nessas nossas reuniões semanais, frequentes, nesses nossos ajuntamentos, esse espaço de culto, nós somos, meus irmãos, incentivados por Deus, nós somos movidos por Deus para nosso aperfeiçoamento. E se nós cremos nisso, é porque nós cremos que nós precisamos melhorar. Meus irmãos, quando o crente ele começa a pensar que ele não tem mais nada para melhorar, a queda está logo à frente. Quando o crente começa a pensar que ele não tem mais nada para aprender, pode ter certeza, é defeito e muito em breve vai dar problema. Porque o amor, meus irmãos, ele é humilde e ele sabe que precisa amadurecer, ele sabe que precisa crescer, ele sabe que precisa, meus irmãos, expandir. E é muito interessante, quando eu li isso aqui, eu lembrei, e claro que o autor também me fez lembrar, não sei se você tinha esse costume, eu tenho, mas eu quando morava com a mãe, eu lembro que ela fazia aquele iogurte natural, você pegava aqueles germes e chamava quando criança de bichinhos do iogurte, né? Mas são os lactobacilos, né? Você pega um punhadinho, bota ali no leite, na temperatura certa, você passa o dia, meu irmão, como você vê, tem litros de iogurte. E é interessante que aquilo ali, meu irmão, são culturas vivas e ativas, esse é o nome, culturas vivas e ativas, que na temperatura certa, conforme a preparação correta, a fermentação acontece e ele se multiplica. O que eu quero dizer? Que a igreja, meus irmãos, a semelhança desse processo natural que Deus deixou para nós, a nossa igreja deve ser uma cultura viva e ativa. E o calor que nos aquece não é outro calor, não é da temperatura, meu irmão. Não importa se tem ar-condicionado, se tem ventilador, se entra uma brisa por aqui ou não. O calor que nos move, que nos aquece, o calor que faz com que cresça, que expanda, é o calor produzido pelo amor um para com os outros. Isso é bem. João falou aqui, está falando aqui, e a gente encontra lá em 4, 15 e 16. Aqui já foi pregado muito Efésios 4 aqui nessa igreja, só que a gente está aqui. Imagino que muito antes deve ter sido pregado também.
E quando Paulo está escrevendo aos crentes em Éfeso, ele diz, olha, mas seguindo, olha só, meus irmãos, os irmãos estão aí acordados ainda? Amém? Amém? Então, olha só as palavras que eu falei para você gravar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso aqui, meus irmãos, vou fazer iogurte, meu irmão. Você pega um punhado de crente assim, não precisa de muito não, meu irmão, não precisa. Aqui já tem mais do que o suficiente já. Se tivesse só 5 aqui já era suficiente. Mas se pegar 5 crentes disposto a amar sacrificialmente. Lembra quando eu preguei de Ruth aqui? Amor recebe, amor sacrificial, amor que se entrega, não amor egoísta, não amor próprio que é fácil ter, não, amor que se entrega. Se nós pegarmos 5 e botarmos aqui, meu querido, pode ter certeza, vai dar crescimento e Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Por isso que a Assembleia de Deus completou, se eu não me falha a memória, 118 anos, eu acho que é isso, 111 anos. Esse mês. Foi o que, meus irmãos? Um pouquinho de gente. Se tornou a maior igreja evangélica do mundo. Mas por que isso, meu querido? Que pessoas estavam unidas nesse mesmo propósito de, na verdade, em amor, crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Meu irmão, você foi chamado para crescer. Você não foi chamado para ficar vivendo essa vidinha assim, meu irmão. Você não foi chamado para viver, para pagar boleto, meu querido. Você não foi chamado para ficar esperando a morte chegar. Você foi chamado, meus queridos, para ir e dar frutos. Mas para dar frutos a gente tem que amadurecer. E para amadurecer, precisa-se de humildade. E para ter humildade, é necessário ter amor no coração. Isso, meus irmãos, é desenvolvido através da igreja. O crescimento espiritual, meus irmãos, ele vem através da igreja. Uma cultura viva e ativa de uma igreja é, meus irmãos, feita de relacionamentos encorajadores, que ajudam as pessoas a se desenvolverem na sua vida espiritual. Às vezes a gente não entende porque a gente cria grupos. A gente repete sem ter a teoria, mas eu sempre gosto de ir atrás da teoria, do porquê. Por exemplo, a gente tem um ciclo de oração feminino. Por quê, meus irmãos? Que é um grupo para desenvolver amizades espirituais sadias. Nós temos os jovens, para quê? Para que de proximidade se criem amizades espirituais sadias. São, meus irmãos, ferramentas, são modos, são meios. E nós nos juntamos aqui, igreja, para encorajarmos uns aos outros. Meu querido, amar é poder abrir-se. Eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. É poder abrir para alguém entrar na sua intimidade. É saber que aquela pessoa que às vezes você admira tão de longe, você pode olhar para alguém, não eu, né? Porque eu só de olhar a pessoa já pensa o contrário. Mas tem aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, que homem de Deus. Que mulher de Deus. Se eu tocar só na pontinha do tamanco dela ali, eu tenho certeza que virtude sai. Mas quando você entra na intimidade, você conhece, você vai saber que ela, que ele é homem, é mulher, é humano, como eu e você somos. O que nos diferencia, meus irmãos? O que nos une? O amor. Essa profunda compreensão, meus irmãos, é uma chama que, como eu falei no exemplo de iogurte, tem que ter a temperatura certa. Alguns fazem mais quente, ou só jogam o leite, não pode ser fervente, não pode ser demais, mas o leite quente em cima, deixa ali em banho-maria por um tempo. Mas independente, a nossa temperatura é a temperatura, meu irmão, que propicia o crescimento da igreja, é através desse amor, meus irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros. O que é isso, querido? Estou querendo dizer que a gente precisa ter amizade espiritual. Você pode ter amizade, você que estudou, você que frequentou a escola, você criou amizade, é natural, meu irmão. Você vê aquele ser humano lá todo dia, naquele horário específico, é natural criar um vínculo com alguém. Mas isso é uma amizade.
Mas a amizade espiritual, meu querido, ela é intencional. E nós aqui dentro da nossa igreja, nós precisamos criar esse hábito, essa cultura. Do que? De nós intencionalmente ligarmos uns aos outros. O que a igreja tinha que ser? Que era e não é mais. Deixa eu falar para você, deixa eu refrescar a sua memória. Os cristãos mais experientes, não necessariamente os mais velhos, mas os mais experientes, de mais tempo de caminhada, eles deveriam procurar os mais novos para guiar eles na palavra de Deus. É isso, meu irmão. Ou você acha que a gente se reúne aqui simplesmente para cada um fazer o seu culto, fechar o seu olhinho, esquecer de tudo? Não, meus irmãos, nós estamos aqui juntos como um só corpo, e o nosso propósito é o mesmo: cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos intencionalmente, meus irmãos, procurar criar esses laços. Nós precisamos também, meus irmãos, dessa dinâmica espiritual. Hoje é uma pena que na nossa igreja a gente tenha perdido, meus queridos, o que é a disciplina bíblica. Meus irmãos, disciplina é bíblico. Porque se nós somos corpo, nós temos uma responsabilidade. Deixa eu avançar aqui que as horas correm. Tá, mas a igreja, como o João escreveu aqui, ela tem essa postura, essa dimensão, ela tem essa responsabilidade de ser essa coluna e ser esse alicerce da verdade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que prega o quê? Mentira. Amém? Você acredita nisso? Ou você ouve o que o mundo fala? Nós vivemos num mundo que prega a mentira. E a igreja, ela prega a verdade. Quem tem a verdade, meus irmãos? É a igreja. Ou deveria ser. Nós somos responsáveis, meus irmãos, pela luta, pela batalha de proclamar a verdade. Isso começa dentro de nós. Quando eu falo aqui de prestar conta uns aos outros, é você saber, meus irmãos, da minha vida, e eu sei da sua. É você ver que eu estou me afastando do caminho, e não, meu querido, ir lá para o vizinho e falar: não, mas você me confrontar em amor, para dizer: volta para o caminho da vida. Esse caminho vai te levar à morte. Lembra do que a palavra de Deus diz, que aos nossos olhos muitos caminhos parecem bons, mas o caminho deles são perdição, são morte, são trevas. Isso, meus irmãos, é responsabilidade não de pastor, é responsabilidade do corpo de Cristo. Nós precisamos, meus queridos, entre nós, estimular uns aos outros, buscar. Nós devemos levantar essa nossa bandeira pela integridade do corpo de Cristo. Quando Paulo fala aqui, parece uma coisa assim muito rígida, não parece? Olha lá comigo o versículo 10. Paulo não, João. Quando o João escreve isso aqui, ele diz: olha, se alguém for na reunião de vocês, no culto de vocês, e não ensinar a verdade, isso, não convide a entrar na sua casa. Não dá espaço. Aquele que prega mentira, aquele que distorce a verdade, ele deve ser o quê? Afastado, porque aquele que se aproxima dele é cúmplice. Porque nós somos defensores da verdade. Nós levantamos aqui, meus irmãos, como a Bíblia fala, o baluarte da verdade, nós levantamos a bandeira da verdade. A igreja, está lá em 1 Timóteo 3,15. A igreja é alicerce e coluna da verdade. O mundo, meus irmãos, diz que tudo é relativo. Pode, não pode, vai de cada um. Não, nós dizemos que existe uma verdade. Existe o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Nós devemos lutar, meus irmãos, pela verdade. Porque chegou o tempo, Chesterton que dizia isso, vai chegar o tempo que nós vamos ter que provar que a grama é verde. E nós vivemos esse tempo. Bem-vindo, se você não percebeu ainda, ao tempo que nós devemos provar para as pessoas, para o mundo, que a grama é verde, que é um tempo de incertezas, é um tempo que não há limites, e por isso que as barbaridades cada vez mais serão maiores. Você está assustado com o noticiário, meu irmão? Você vai se assustar muito mais ainda, porque nós vivemos em um tempo sem verdade, sem alicerce, sem coluna de sustentação, mas porque a igreja se calou. Mas nós aqui não podemos nos calar. Dentro de nós lutamos como os glóbulos brancos, como os anticorpos do nosso corpo lutam contra bactérias, vírus danosos. Assim nós, como membro do corpo de Cristo, devemos lutar, meus irmãos, para que a verdade prevaleça em nosso meio.
para que o amor prevaleça no nosso meio. Para que assim, juntos, unidos, fortalecidos, para que assim, maturados, já maduros, nós possamos proclamar a verdade de Deus ao mundo, meus irmãos. A nossa pregação, ela precisa ser restaurada. O mundo, meus irmãos, precisa da igreja. Você acha que o mundo não precisa da igreja? Precisa. Eu não estou falando daqui, eu estou falando de nós. O mundo precisa, meus irmãos. Nós gostamos muito de falar, nós decoramos ser sal da terra, ser luz do mundo, mas nós esquecemos o que é ser isso. Ser sal da terra é trazer verdade no mundo de mentira. Ser luz do mundo é poder mostrar amor no mundo onde só há trevas. Nós precisamos, meus irmãos, no nome de Jesus, despertarmos para essa verdade. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, porque é muito sério, porque não tem meio termo. Não tem, meu irmão. Às vezes a gente se compadece e a gente queria que houvesse meio termo, mas não existe meio termo. Deixa eu ler com você, versículo 8. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Você consegue entender isso aqui? Porque a gente lê, a gente não entende, a gente lê. Eu sei que o Brasil é um país onde a leitura é algo assim desprezado, e nas escolas a gente encontra uma dificuldade enorme, que as pessoas leem, mas não entendem o que lê. A pessoa está diante da palavra de Deus, mas não entende isso aqui. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para mostrar, meu irmão, não existe meio termo. Tenha um cuidado, porque se você perder aquilo que com tanto esforço você conseguiu, não haverá recompensa nenhuma para você. João está dizendo aqui: sejam diligentes, cuidadosos, atenciosos, para que receba a recompensa completa. Completa, meus irmãos. A nossa recompensa é a nossa salvação. Nós devemos cuidar pela verdade, cuidar pelo amor. Se Deus te deu uma família para cuidar, querido, cuide com amor, verdade para o meio. Não minta, meu irmão. Se você é filho, minta para os pais. Não minta. Se você é marido, não minta para a esposa. Se você é esposa, não minta para o marido. Não minta para o filho. Pregue o amor dentro de casa. Pregue o amor onde Deus te colocou. Nesse trabalho que Deus te deu. Nessa escola que você frequenta. Onde você anda, meu irmão. Pregue a verdade de Jesus. Pregue com a sua vida. E quando o Espírito Santo abrir a oportunidade, pregue com palavras. Que foi para isso que Deus nos chamou, meu querido. Foi para isso que Deus nos resgatou. Ele nos chamou para que nós fôssemos, meus queridos, esse alicerce, essa bandeira hasteada. Aleluia. Nós precisamos, em nome de Jesus, despertar para isso. Ser igreja, meu irmão, é revelar a verdade de Jesus. Ser igreja é viver em amor, para que nós possamos ver o nosso inteiro galardão, para que nós não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Amém? Você aceita essa palavra em nome de Jesus? Você aceita esse desafio, meu querido? Meus irmãos, em julho nós vamos começar aqui o nosso movimento de lares missionários. E nós vamos começar crendo nisso aqui. Que um punhado, assim como um pouquinho de fermento, toda a massa, lembra da parábola de Jesus? Eu tenho certeza que um pouquinho de pessoas comprometidas realiza, meus irmãos, obras maravilhosas para a glória do nome de Jesus. Nós queremos convocar vocês, mais em julho eu vou dar mais detalhes. Mas nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos ser esses pregadores da verdade. Nós precisamos ser aqueles que levam, meus irmãos, adiante aquilo que Jesus nos ensinou. A gente não precisa de nada novo. Eu confesso para você que às vezes passa no meu coração isso. Imagina, meu irmão, são anos de igreja. Não é verdade? Tem aquelas pregações que a gente já ouviu assim 100 vezes. Eu também sou assim. Se você é assim, eu também sou.
Mas nós não precisamos de nada novo, meus irmãos. Nós só precisamos nos lembrar daquilo que nós já recebemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Deus não quer sacrifício, querido. Deus quer obediência. O salmista já aprendeu isso. E nós estamos em 2019 e não aprendemos ainda. Deus quer obediência. Deus quer um coração contrito. Deus quer verdade. Eu quero convidar você para orar comigo. Se você quiser ficar de pé, se não estiver cansado, se não ficar sentado mesmo, não tem problema. E nós estamos em casa. Mas eu quero convocar você a viver essa vida que Deus tem para nós. Você já chegou na igreja, já procurou a pessoa que Deus quer usar, ou Deus quer que você seja usado para abençoar a vida dela? Você já chegou na igreja assim, meu irmão? Estou falando para nós, a gente está em casa, aqui em família. É você e Deus aí orando no seu íntimo. Você já pensou assim, vou lá no culto hoje, estou cansado, trabalhei o dia todo, cheguei quase agora, às vezes não vai dar tempo nem de tomar banho, mas eu vou, porque eu vou e a minha presença lá vai estimular as pessoas. Porque se eu estando lá, a minha família vai olhar, olha, ele foi, apesar dos esforços ou das dificuldades. As pessoas vão olhar e vão dizer, olha, ele está lá, ela está lá, apesar de tudo aquilo que dizia que era para não estar. Porque sua vida é uma pregação, meu irmão. Que Deus toque o nosso coração. Deus toque o nosso coração. Já é a segunda vez que eu venho aqui para pregar, meus irmãos, assim, para nós. Tentando me controlar, tentando ser mais didático possível. E na dependência do Espírito Santo de Deus. Que às vezes eu posso tentar, que a gente tem essa sedução, meu irmão. Sedução de ser o grande pregador, de ser o grande fulano. Mas o reino dos céus não é feito de grandes. O reino dos céus é feito daqueles que são semelhantes a crianças. O reino dos céus é daqueles que colocaram no seu coração que eles têm muito a aprender. O reino de Deus, meus irmãos, não é comida e bebida, mas é paz, aleluia, aleluia, e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é feito daqueles que negam a si mesmo, daqueles que perdem sua vida para ganhar das mãos do próprio Jesus Cristo. Então não tem nada que eu possa falar aqui, meu irmão. Eu posso trazer conceito filosófico aqui, eu posso viajar em planetas distantes aqui. Mas o que vai produzir vida aqui é o poder do Espírito Santo de Deus. É o que vai mexer no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. O que vai nos fazer, meus irmãos, verdadeiramente amar uns aos outros é essa regeneração, esse poder do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos contar uns com os outros. Amém? Você quer isso? Eu quero, meu irmão. Eu quero. Foi cantado em 108 hoje, eu lembrei, lá em Floripa. Acho que eu tinha meus 10, talvez, não sei. Minha memória dos anos passados ficou ali entre 8 e 10 anos, eu não sei que ano que é, mas é nessa época. O pastor Vilmar, nunca vou esquecer. Ele começou uma banda lá na Tapera, lá no sul da ilha. E meus irmãos, as pessoas tiveram dificuldade para aprender a tocar. Elas aprenderam um hino. Qual era? 108. Sabe quantas vezes foi tocado esse hino em uns 3 meses, meus irmãos? Umas 15 vezes. E hoje ali ouvindo, o Espírito Santo falou comigo: isso é amor. Que o pastor não estava nem aí se alguém ia dizer, está repetindo de novo. Mas ele queria estimular, ele queria produzir o crescimento, ele não queria desanimar ninguém. Vocês sabem um hino só, não tem problema, nós vamos tocar esse hino até aprender outro. Meu Deus, eu não sei se eu teria capacidade de ter esse amor, essa compreensão.
mas eu quero poder ter. E convido você a orar por isso também. Amém? Para ter esse ambiente de compreensão, meu irmão. Para a gente não precisar do grande pregador, do grande cantor, mas o irmão está do nosso lado, ele poder dedicar-se a Deus com aquilo que ele recebeu no coração. Pode desafinar, pode se perder na leitura, não importa. Mas se ele está fazendo o melhor dele ali para Deus de verdade, nós vamos estimular, aleluia, e Deus vai dar crescimento. E isso vai acontecer, meus irmãos, nas nossas vidas. E aquelas letras que eu mandei colocar naquela porta ali, bem-vindos. E sempre vai estar aberta aquela porta, bem-vindos, quando tiver culto. Para que todos sejam bem-vindos neste lugar. Para que aqui tenhamos o quê? Encontros para uma vida plena. Aqui é lugar de crescimento, meu irmão. Aqui não é lugar de gente pronta. Se você se acha pronto, procure outro lugar. Então aqui é lugar de gente que está crescendo. Aqui é lugar de gente que está aprendendo. Aqui é lugar de gente que quer receber mais de Deus. Em nome de Jesus. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdão pelas minhas limitações. Eu louvo a Ti, Senhor, que o Senhor nos trouxe deste lugar. Eu louvo a Ti que o Senhor trouxe os nossos irmãos aqui nessa noite. Que Teu amor seja derramado sobre nós, ó Deus. Que a Tua cura seja derramada sobre os corações. Deus, nós queremos viver essa verdade. Nós somos essa igreja. Nós somos semelhantes a estes, para a qual João escreveu. Nós somos aqueles que devemos ser lembrados do básico, daquilo que é tão principiante, tão inicial, que não é nada novo, não é nenhuma grande teologia, não é nenhuma grande pregação, não é nenhum grande ensino complexo, é algo básico: amar uns aos outros. Dá-nos, Senhor, amor pelos nossos irmãos, que nós possamos compreender a limitação dos nossos irmãos, que nós possamos perdoar os seus pecados, porque o Senhor perdoa. E o Senhor, que é santo e perfeito, perdoa. E muitas vezes nós não perdoamos, Senhor. Que nós possamos perdoar pecados, que nós possamos absolver as pessoas, que nós possamos retirar os pesos das costas delas, porque o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave. Que aqui nesse lugar nós possamos levantar esse estandarte da verdade, Senhor. Nós queremos aqui poder apregoar com as nossas vidas como deve ser um casamento cristão. Nós queremos poder apregoar com nossas vidas como é ser um pai cristão, uma mãe cristã, um filho cristão. Nós queremos aqui, Deus, poder revelar para esse mundo de trevas o que é ser um funcionário que brilha com a luz de Cristo, o que é ser um patrão, um dono, um empresário que brilha e revela Cristo. Nos transforma em verdade nessa sociedade, Deus. Bota a generosidade no nosso coração, para que quando a necessidade vir até nós, nós não venhamos lançar fora, mas nós venhamos abraçar e fazer até o que não está no nosso alcance, pela fé que o Senhor é que nos reúne. Nós queremos, ó Deus, poder ter essa capacidade de sermos desafiados, de sair do nosso lugar de conforto, Senhor, de nos reunirmos para ajudarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros. Que a Tua palavra que nos diz, nós esquecemos, confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, para que sejam sarados, e haverá cura em nosso meio, Senhor, a partir do momento que nós vivemos o Teu amor e a Tua verdade. Haverá libertação, haverá filhos se reconciliando com pais, pais se reconciliando com filhos, haverá famílias transformadas, haverá vida, libertação, salvação. Vai haver um derramamento do Teu Espírito a partir do momento que nos amarmos como Cristo nos amou. Nos ensina, Jesus, a amar o amigo assim como o Senhor amou. Ah, Deus, quem sou eu para que o Senhor não chame de servo, mas de amigo? E o verdadeiro amigo é aquele que entrega a vida pelo outro. Nos dá fé. Dá fé para mim, Senhor, para poder dedicar os anos que o Senhor tem para mim em favor dos meus irmãos, para ser bênção na vida com aquilo que o Senhor nos der para compartilhar.
E que eu possa também receber das bênçãos, Senhor, conforme o Senhor tem repartido com cada um. Nessa noite que nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há lei para conter tua chama. O amor é bálsamo na ferida, o amor é mais, o amor é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta, tudo crê. Amai-vos